Olá, bom dia, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre rolamento. Bom, observe aqui esse objeto que está rolando nesse plano. Nós temos aí duas luzes, uma branca e uma vermelha. A branca está situada no centro de massa do objeto, enquanto que a vermelha está na extremidade. Perceba que a luz branca, quando o objeto rola sobre o plano, ele deixa um traço, uma linha reta. Enquanto que esse que está na extremidade, uma hora ele está em contato com o plano aqui, depois ele está em contato com o plano aqui. Perceba que essa distância daqui até aqui é o perímetro desse círculo, dessa circunferência, ok? E esse ponto, olhando aqui a velocidade, é sempre tangente a essa trajetória. Aqui ele tem um valor máximo e aqui tem um valor mínimo aqui em relação ao plano. O que nós vamos mostrar aqui é que um movimento de rolamento pode ser entendido como um movimento de translação pura, como um movimento de rotação pura. O que isso significa? Vamos olhar de rotação, Esse eixo está fixo, é um eixo fixo, ok? Então, todos os pontos aqui giram com a mesma velocidade angular. Aqui na extremidade, a velocidade é de centro de massa. Olhando já esse movimento aqui, é de translação pura. Todos os pontos do objeto andam com a mesma velocidade de centro de massa. A combinação desses movimentos nos dá a velocidade de rolamento, o movimento de rolamento. Perceba que aqui na extremidade é as mesmas velocidades, portanto aqui a combinação deles dá o dobro da velocidade. Aqui a velocidade é zero, aqui a velocidade de centro de massa, a combinação vai dar velocidade de centro de massa. E aqui eu tenho velocidade de centro de massa para a esquerda, aqui eu tenho para a direita, a combinação vai dar zero. Ok? Então, e aqui a gente tem um perfil de velocidade aqui. Ok? Seria assim. Como que seria para os outros objetos? Muito bem. Aqui basta você pegar a distância de um objeto daqui até aqui, traça uma perpendicular e você tem a velocidade, que é a combinação da velocidade de translação, que é centro de massa, mais a da rotação, que nesse caso seria ômega r. Estaria, se você olhar, ele estaria apontado para cá. Bom, outra coisa que nós percebemos é o seguinte: nesse objeto, se a gente tirar duas fotografias, uma atrás da outra, nós teremos um ponto P, que é o ponto em contato da roda com o plano, e logo em seguida, a próxima foto mostra um objeto ligeiramente fora do centro, mas quase que tocando o ponto P. O objeto rola, se você olhar esse objeto, que é no rolamento, aqui em cima há um deslocamento maior, mas aqui embaixo o deslocamento é quase nulo. Isso é como se o objeto rodasse em torno do ponto P. Usando o teorema dos eixos paralelos, nós temos que o momento de inércia no ponto P é o momento de inércia do objeto centro de massa, mais a massa do objeto vezes a distância entre os eixos, que é o próprio raio do objeto. Substituindo na energia cinética, K, que é meio do momento de inércia no ponto P, ômega quadrado, a gente abrindo os termos, aparece essa expressão. Esse primeiro termo refere-se à rotação pura, o próximo termo refere-se à translação pura. Portanto, aqui mostramos que o movimento de rolamento é a combinação de uma rotação pura, com eixo fixo, mais um de translação. Quando a roda ela desliza, para um lado, o que faz a roda deslizar é a força de atrito. É uma força de atrito
ela atua sobre a roda no ponto P, né, fazendo uma oposição à sua tendência a escorregar. Perceba aqui, por exemplo, um objeto deslizando um plano inclinado. Aqui nós temos a força peso, é normal, ambas aplicadas no centro de massa do objeto, e uma força de atrito aqui externa. Muito bem, aplicamos a segunda lei de Newton, né, a soma das forças. Então, colocando o eixo x para cá, né, se a gente colocar o eixo x para cá, mg seno de θ menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração, mg cosseno θ igual ao normal, e além disso nós temos uma segunda lei referente ao movimento de rotação, que o torque, que vai ser força de atrito vezes o raio, é igual ao momento de inércia da peça vezes a aceleração angular. Lembrando que alfa é igual a aceleração sobre o raio, substituímos, a expressão fica assim. G seno de θ, 1 mais, né, o momento de inércia do objeto, dividido por mr². Quanto maior o momento de inércia do objeto, menor a aceleração. Quanto menor, maior a aceleração. Uma aplicação disso daí é um ioiô, que nós temos aqui um torque, okay? E a força peso aqui, aplicada aqui, né? Como a gente vê nessa representação. Aplicando as equações, a gente percebe que a aceleração também é a aceleração da gravidade, 1 mais momento de inércia dividido por mr², onde r0 é o raio da peça daqui até aqui. E o momento de inércia é de todo o ioiô, incluindo a casquinha dele. Ok? O torque é uma grandeza vetorial, né? Nós precisamos usar a regra da mão direita. O indicador é R, dedo médio é F, R vetor F. O torque está na direção do polegar, ou na forma vetorial, que é um produto vetorial, ok? Onde a gente, por exemplo, para calcular, colocamos os vetores IJK, os componentes de R aqui, e aqui os componentes de F. E calculamos o determinante, ok? Falar agora sobre o momento angular. O momento angular ele é definido como R vetor P. Ao calcular a derivada de L dt, né, aplicamos a regra da derivada, então vai ficar R dv dt mais dr, né, copia o primeiro, deriva o segundo, R dv dt, depois derivamos o primeiro, dr dt, vetor v. dv dt é aceleração, dr dt é velocidade. Produto vetorial de um vetor com ele mesmo é zero, porque o ângulo entre eles é zero, e aí aparece o termo seno de zero é zero, portanto vai ficar mr vetor A. Passo o m dentro da expressão, isso é força, R vetor F, isso é torque. Então, torque é a derivada do momento angular em relação ao tempo. Okay? Se um objeto estiver se deslocando numa posição aqui, né, nós temos um momento angular, porque eu tenho R e temos aqui um momento linear P. Então, aparece um momento angular. Se for um sistema, basta somar todos os momentos angulares, eu tenho um momento angular total, isso é o torque total. Se eu tiver um objeto sólido, momento angular é o momento de inércia do objeto vezes a velocidade angular dele, ok? Aqui nós temos na tabela toda a analogia, força com torque, momento linear com momento angular, e aí faltou incluir aqui, né, S é θ, velocidade é ômega, aceleração é aceleração angular. E um caso especial é quando
o torque é zero. Então, o momento angular é uma constante, que significa que o momento angular ele não muda num sistema isolado. Isso significa que o momento angular aqui é de um objeto, lembre que é I ômega, então o momento de inércia inicial, velocidade angular inicial, aqui o momento angular é momento de inércia final vezes a velocidade angular final, eles são iguais. Se o momento de inércia cai, aqui, né, e aqui aumenta, isso significa que para compensar, né, isso aqui se tiver um valor, o momento angular final tem que cair. Então perceba que aqui o rapaz tem um momento de inércia alto, ok? Está com os braços separados com uma certa velocidade. Quando ele aproxima, o momento de inércia cai, portanto a velocidade angular precisa aumentar para manter a igualdade. Isso faz com que o rapaz gire mais rápido. Ok? Giroscópio é uma outra aplicação. Nós temos aqui uma bicicleta e um eixo passa pelo meio da bicicleta apoiado num pino. Essa roda está girando. Okay? Como eu tenho R vetor F, aparece um torque, né? F, aparece um torque para cá. Okay? Ele está girando nesse sentido, tem um momento angular aqui. A tendência desse sistema, a roda está girando aqui, é que esse eixo caia. Momento angular inicial está aqui, momento angular final vem para cá. Há uma variação, okay? L menos L0 é delta L, ok? Então tem uma variação de momento angular aqui. E pegando essa variação do momento angular, né, que é tal dt, é mgr dt, eu dividi dl por L, eu tenho esse ângulo φ aqui, ok? Um ângulo φ. Isso vai ser mgr dt e ômega, e passar dφ dt é uma taxa de precessão. Então, quando um objeto desse gira, ele gira em torno do eixo Z, com uma velocidade que é dado por esse valor aqui, mgr e ômega. Além disso, né, se a gente olhar, né, nós temos aqui, o momento angular então estava aqui, veio para cá, né, tem esse ângulo dφ, é uma taxa de precessão em torno do eixo Z. Além disso, essa tendência do objeto de cair faz com que apareça uma força de oposição para cá, aparente, né, devido a essa mudança do torque, que cancela o peso e faz com que o objeto precessione em torno do eixo Z. Ok.